Jovens, vivendo a vontade de Deus. Vamos repetir 2 vezes de uma forma bem entonada. Vou contar de 1 até 3 e vocês vão repetir 2 vezes, amém? 1, 2 e 3. Jovens vivendo a vontade de Deus. Mais forte. Jovens vivendo a vontade de Deus. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus agora. Um grande filho ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, com bastante alegria, nós estaremos entendendo um pouco também daquilo que Deus também me revelava com o seu ensino, daquilo que Deus também ele me fazia conhecer a respeito dos seus oráculos. O texto que nós lemos, ele diz o seguinte: quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? E às vezes não queremos entender e nem queremos conhecer a Deus. Não queremos conhecer a Deus, pois vivemos de um modo superficial. Talvez nós venhamos dizer, assim tá bom, não precisa ir bem mais além, não. Eu já estou crente, eu já sei que Jesus salva, eu já sei que Jesus batiza, eu já sei que Jesus vai voltar. E talvez se acomode e não venha querer ir bem mais além. Mas só que nessa noite Jesus não está querendo que você não simplesmente conheça de uma certa forma superficial, mas você possa entender a Deus de uma forma bem mais além do que você imagina, do que você pensa. Conhecer a Deus, não só de ouvir falar, como muitos na verdade vivem, ouvir falar, conhecer a Deus da boca para fora, não conhecendo a Deus com íntimo, com entendimento, com intelecto, não conhecendo ao Senhor conforme deve ser conhecido, mas precisamos conhecer a Deus de certa forma mais profunda. E por isso, nós devemos atentar para aquilo que Deus quer. No livro de Oséias, capítulo 6, se eu não estiver enganado, o profeta chega e diz: corramos, venhamos depressa conhecer a Deus. Conheçamos a Deus e daí não se cansemos nós de conhecer ao Senhor Jesus. Eu quero poder também nesse exato momento compartilhar com a igreja a respeito também dos oráculos, daquilo que também foi ministrado ontem com o pastor Davidson, que assim pôde ministrar sobre os oráculos de Deus. E eu quero desde já trabalhar algumas temáticas. Primeira temática, que seria: quais são os oráculos de Deus? Quais são os oráculos de Deus? Para que nós possamos conhecer na íntegra o que Deus tem para nos apresentar nessa noite, o que Ele quer manifestar nessa noite nas nossas vidas. E Ele é Deus e Ele vai se manifestar através da sua palavra. Quando escrevi isso, digo amém? Amém. E uma das coisas que eu quero justamente compartilhar com você a respeito dos oráculos de Deus, daquilo que já foi tratado ontem, naquele culto maravilhoso onde Deus trabalhou de forma no aquebrantamento, de forma espiritual, daquilo que Ele pôde trabalhar ontem. Ele também quer trabalhar hoje muito mais, na noite de hoje, a partir do momento quando você ouvir a voz de Deus, a partir desse exato momento quando você começar a entender, abrir a tua mente e você dizer assim: agora eu quero entender como é esse Deus, agora eu quero entender quem é esse Deus, esse Deus que só ouvia de falar, onde muitos podem determinar e definir a respeito de Deus, mas só a palavra define quem é Deus. Só a palavra define quem é Deus. Pois o oráculo de Deus, ele tem 2 significados: um místico e um bíblico. Nós sabemos que o místico é falso, o bíblico é verdadeiro. Oráculo tem 2
um místico e um bíblico. Nós estaremos conhecendo a questão do oráculo bíblico e do oráculo místico. Nós deveremos entender essas questões para que tu abra a tua mente, para que você abra a palavra de Deus no teu coração e você deixe Deus trabalhar. E naquilo que os oráculos têm estado diante do povo com um comentário místico, de uma certa forma, e um conceito místico diante do que a sociedade vive. No dicionário bíblico, oráculo também tem o significado como vontade. Preste bem atenção no que eu quero dizer. Vontade de Deus anunciada aos homens. Essa também é uma das definições de oráculos. Como também é a voz de Deus ao povo. Estão me compreendendo? Digo amém. Amém. Significado bíblico é a vontade de Deus ao povo e a voz de Deus ao povo. Segura bem esse significado que nós estaremos a adentrar em certos conhecimentos que precisamos conhecer para não pecarmos mais contra Deus, para não vivermos mais de forma errada. E no dicionário Aurélio, no dicionário secular, também tem como primeiro significado divindade que responde consultas e orienta o crente. Está certo também o significado. O segundo dicionário Aurélio, o segundo significado, pessoa cuja a palavra ou conselho inspira muita confiança. Esse é o segundo significado. Pessoa cuja a palavra ou conselho inspira muita confiança. Dentro desse segundo significado do Aurélio, eu quero dizer uma coisa. Primeiramente, nós temos que ter cuidado. Quando ele traz essa definição, que diz o seguinte: pessoa cuja a palavra ou conselho inspira confiança. Deixa eu dizer uma coisa. Não temos que nos aconselhar. Preste bem atenção no que eu quero dizer. Não temos que procurar homens para poder ouvir certas coisas. Se você quiser ouvir a voz de Deus, primeiramente é a palavra. Se você quiser ouvir a voz de Deus, repetir mais uma vez, é a palavra. Se você quiser ouvir ou até mesmo conhecer a vontade de Deus, conheça na palavra. Pois são esses conceitos que nós iremos conhecer a respeito de oráculos de Deus. E quando nós, na verdade, estávamos tratando a respeito da temática jovens, vivindo a